Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. Vocês me desculpem aí, mas eu acabei de sair da academia, tô um pouco bagunçado, mas eu me senti inspirado para fazer um vídeo hoje, agora, nesse momento. Ai. E eu tô com a dor aqui nesse braço, não sei o que é, talvez eu tenha malhado errado, então tomem cuidado quando vocês for malhar também. Seguinte, já tem um tempo que eu não faço vídeo, e ontem eu tava querendo fazer um vídeo sobre o que eu vou falar agora. O que acontece? Eu tenho lido muito a Bíblia ultimamente, já tem praticamente 2 meses que todos os dias eu leio a Bíblia, e eu tô tentando ler a Bíblia em sequência, né? Li alguns livros do Velho Testamento que eu não lembrava muito, então eu li ali Jeremias, Isaías, os profetas menores todos, Deuteronômio, li Números. Então você tem uma grande visão do que era, né, a vida do povo de Deus do Velho Testamento, porque ali você entende o que Deus era para o povo e o que ele exigia do povo, e o que era a lei, como que você deveria obedecer, e por aí vai. E aí logo depois de terminar isso eu comecei a ler o Novo Testamento, né? Aí tô lendo em sequência, comecei ali por Lucas. Aí logo depois de Lucas eu parti para Atos. Depois de Atos, se eu não me engano, Gálatas. E aí tem uma sequência lógica por ordem que foi escrito, e eu tô lendo dessa forma. Ou seja, o livro que eu li por último agora foi Romanos, né? E aí agora eu vou ver qual que é o livro que vem em sequência, porque não tá na ordem que tá ali na Bíblia, mas a ordem que foi escrita. Esse é um método que eu tô vendo aí, porque aí você entende a Bíblia de acordo com a linha do tempo dela, né? Beleza, agora vamos lá entrar no assunto que eu queria. Lendo a Bíblia, principalmente a parte ali dos cristãos, né? O primeiro século ali, a obra, a vida de Jesus, tudo que Jesus fez, o que os apóstolos ensinaram, essa coisa toda. E eu tava observando a diferença gritante. Na verdade não chega nem a ser tanto uma diferença, porque me parece às vezes que os cristãos do primeiro século não tem absolutamente nada a ver com os cristãos de hoje. Eu temo que não tenha nada a ver. Às vezes parece que o que a gente segue, e isso eu digo em todas as igrejas, todas as religiões cristãs, todas sem exceção, porque eu conheço a maioria. Eu acho que a única que eu não conheço ainda pessoalmente judeus messiânicos. Judeus messiânicos eu só ouço falar, eu nunca conheci uma pessoa que seja judeu messiânico, então eu não sei como eles seguem a vida cristã deles. Mas todos os outros, de Adventista, Testemunho de Jeová, católicos, Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos e todos esses segmentos cristãos, né? Eu vejo que não tem nada a ver com a Bíblia, com os cristãos do primeiro século. O comportamento é muito diferente, as crenças são diferentes, a urgência em se pregar o evangelho é diferente, tudo é diferente. Às vezes parece que não é o mesmo cristianismo, não é a mesma crença, não é a mesma coisa, porque eu vejo tanta coisa que é ensinado no Novo Testamento para os cristãos, e a gente não vê isso sendo executado. E é interessante que um dos sinais do fim dos tempos era a grande apostasia, né? Ou seja, chegaria um momento em que os cristãos continuariam ali, tipo, acreditando em Jesus, acreditando em Deus, mas não do jeito que a Bíblia ensina. Eu tava vendo uma coisa esses dias que eu vejo muitas igrejas fazendo, muitos cristãos fazendo, que é o seguinte: divulgando muito mais as obras do diabo, as obras do inferno, digamos assim, as obras do diabo, do que as obras de Deus. Veja, por exemplo, quando Jesus morreu e ressuscitou, aí ele vem, né, dá ali as últimas instruções para os apóstolos, e imediatamente os apóstolos saem pregando o evangelho por todo aquele mundo judaico ali, por Jerusalém e por aí vai. E o que é interessante? Homens que não tinham instrução acadêmica, né, teologia, tipo Pedro, por exemplo, que era um pescador, era um homem de trabalho braçal, não era um cara muito instruído.
ele consegue apresentar todo o argumento em defesa da fé cristã diante de mestres da lei, diante de escribas, seria quase que a mesma coisa de eu não ser um advogado e eu defender um cliente diante de juízes, sendo que eu não sou um advogado. Entende? Ou seja, Pedro, ele mostrou toda uma argumentação lógica do porquê que ele acreditava em Cristo. E ele defendia com muita fé, com muita convicção que Jesus tinha se ressuscitado. E ele mostrava que Jesus era o Messias, que Jesus era a pedra angular que Deus tinha enviado e que eles tinham rejeitado. Ou seja, Pedro tinha um conhecimento de escritura muito grande. Ou seja, o Pedro não era um cara como um mestre da lei, como um escriba, ou seja, um cara que estuda aquilo praticamente a vida toda. Não, Pedro era um pescador, mas você vê que ele aprende de Jesus, ele leu as escrituras porque ele argumenta dentro das escrituras quem era Jesus, quem era o Cristo. Beleza, uma defesa da fé maravilhosa. Passa-se um tempo, você vê Estevão. Estevão era um diácono, o cara foi escolhido para cuidar da assistência social da igreja. E aí eu já vejo isso uma grande diferença, porque os diáconos das igrejas hoje não fazem o que Estevão fazia. Primeiro, os diáconos, eles são tratados, e muitos se submetem a serviços como se ele fosse um empregado dentro da igreja. Ele é o cara que recepciona na porta, ele é o cara que leva água pro pastor, ele é o cara que dá bronca nas crianças, porque as crianças estão correndo dentro da igreja e tal. Ou seja, o diácono já perdeu a sua função, o seu significado há muito tempo. Estevão era um cara que cuidava da assistência social da igreja. Ou seja, o cara, ele tinha responsabilidade de cuidar da alimentação das viúvas, dos órfãos, dos mais pobres, tanto de gregos como de judeus. Ou seja, era um trabalho amplo. E uma coisa que me chama a atenção é que Estevão tinha um conhecimento da palavra extremamente grande, coisa que você quase não vê em diáconos hoje em dia. Os diáconos hoje em dia se reduziram a recepcionistas de porta, a anotar o nome de quem está visitando, coisas desse tipo. E Estevão, quando ele prega o evangelho, ele cria uma certa raiva das pessoas, porque, quer dizer, as pessoas criam raiva dele, porque ele estava pregando Jesus Cristo, crucificado, morto. E aquilo era um escândalo para os judeus, aquilo era sabe, não era coerente, os judeus se ofendiam com isso. Os judeus se ofendiam então com a pregação de Estevão e tentavam pará-lo, censurá-lo, ao ponto de que levaram ele diante do juiz, né, os mestres da lei, os escribas, os fariseus e tal. E aí Estevão faz um resumo muito bom da escolha de Abraão até a vinda de Jesus. Ou seja, o cara tinha um conhecimento bíblico muito grande. E ali, num discurso, Estevão explica todo o Velho Testamento e como ele se cumpre em Jesus. Ou seja, outra defesa da fé com conhecimento bíblico muito grande. Paulo, ele faz a mesma coisa diante de grandes autoridades. O Paulo, ele foi diante de reis, diante de governadores, diante de oficiais do exército, diante do mesmo Sinédrio, né, que eram os mestres da lei dos judeus. Ele foi diante de grandes autoridades, de pessoas que tinham grande conhecimento, e ele foi lá e fez uma ótima defesa da fé. Ou seja, tinha uma argumentação forte. Cara, Paulo, ele chegou a apresentar a sua defesa diante do imperador de Roma. Então, ou seja, Paulo não era um cara ignorante. Paulo era um cara que tinha conhecimento. E o mais interessante é o seguinte: tem passagens na Bíblia que mostram que Pedro falava grego e outras partes que mostram que ele falava hebraico. Paulo provavelmente sabia aramaico, que já era uma língua basicamente morta. Paulo, ele era romano, então provavelmente ele tinha uma cidadania romana. Embora ele fosse judeu, ele tinha uma cidadania romana de nascimento. Então provavelmente Paulo falava latim. Outra coisa, tem uma passagem na Bíblia, agora eu não lembro se é Coríntios ou se é Romanos, em que ele fala que vai viajar para a Espanha. Ou seja,
Paulo sabia vários idiomas, tinha um conhecimento tanto de cultura grega, quanto de cultura romana, quanto de mitologias gregas e romanas, quanto da lei dos judeus. Era um cara intelectualzão. E defendia Cristo, crucificado, morto, o Cordeiro de Deus. O tempo todo ele mostra que Jesus é a salvação vinda de Deus, é o rei que vai assumir o reino de Deus. Então, tipo, tem toda uma argumentação lógica, toda uma argumentação de conhecimento, toda uma argumentação inteligente em favor de Jesus, em favor do Evangelho. Aí agora a gente compara com alguns cristãos hoje. É cada besteira que alguns cristãos de hoje falam que eu fico impressionado. Como, por exemplo, você compara esses homens, né, defendendo a fé cristã. Aí você entra nas redes sociais hoje de páginas gospel, de páginas cristãs, de páginas evangélicas, de páginas que deveriam pregar o evangelho. E quais são os assuntos? Você viu o que aconteceu no show da Madonna? Nossa, você viu o que Satanás fez lá? Nossa, você viu o que aconteceu no Big Brother? Você viu como Satanás agiu lá? Ou mais recentemente, nossa, vocês viram o quadro do rei Charles III? Nossa, aquele negócio ali é do diabo. Vou te mostrar por quê. Aí mostra vários símbolos e tal. Teve um eclipse. Ah, porque Satanás, ele faz assim, ele age assim, então ele pode usar o eclipse e tal, não sei o quê. Ah, porque Satanás vai usar o colisor de Hadrons para fazer... Meu Deus do céu, o que aconteceu com os cristãos? Os cristãos de hoje veem diabo em tudo e divulgam as obras do diabo o tempo inteiro. Ah, vocês viram o que aconteceu no show da Anitta? Não, eu não vi, eu sou cristão, eu não vejo essas coisas, eu procuro não ver essas coisas. Eu não sei o que aconteceu no Big Brother, eu não sei o que aconteceu no show da Madonna, eu não sei. Eu não sei que divindade está sendo divulgada pelas novelas da Globo. Eu não sei que rituais foram feitos, não sei. Eu não sei, porque a minha missão como cristão não é saber o que o diabo está fazendo. A minha missão como cristão é divulgar as obras de Jesus. Então, o que está acontecendo? Eu vejo que muitos cristãos estão perdendo tempo, muito tempo, divulgando coisas fúteis, divulgando coisas inúteis, divulgando obras do diabo, divulgando coisas que não deveriam ser divulgadas. Você não vê Paulo o tempo inteiro falando sobre o diabo. Paulo fala sobre Jesus. Estevão, na sua defesa, ele não ficou falando das obras do diabo, ele falou de Jesus. Os apóstolos não ficavam o tempo todo, olha, isso aqui é do diabo, ó, o diabo tá ali, ó, o diabo tá ali. Não, gente. O cristianismo, ele foi criado para divulgar as obras de Jesus. E esses dias eu fiz um vídeo, um pequeno vídeo dizendo, se nós cristãos divulgássemos tanto as obras de Deus, as obras de Jesus, como a gente não, né, porque eu não faço isso, como a gente divulga as obras do diabo, esse mundo já estaria salvo há muito tempo. E inclusive tem uma coisa que me chama a atenção, provavelmente muita gente não se torna cristã porque o evangelho que a gente está pregando não é o evangelho de Cristo. A gente está pregando um evangelho da nossa religião, da nossa igreja, da nossa crença. Eu vejo, por exemplo, alguns evangélicos que ao invés de divulgar o evangelho, ele quer convidar a pessoa para ir para a igreja dele. Tem muita gente que substitui a pregação do evangelho para, vai lá na minha igreja, vai ter uma palavra lá, não sei. Por quê? Porque a pessoa não sabe pregar. A pessoa não sabe divulgar a palavra de Deus. A minha igreja, a minha religião tem um site. Entra aqui no site da minha religião que você vai encontrar grandes respostas. Não, meu amigo, vai você mesmo e divulga, vai você mesmo e fala. E eu vejo que tem pessoas que ficam tipo restritas a um evangelho de quatro paredes, um evangelho de igreja, um evangelho de religião, que acontece isso. Eu chego numa pessoa, eu não consigo mais conversar com as pessoas a respeito de Cristo, porque parece que é vergonhoso, parece que me dá medo, parece que tem algum problema que eu não posso divulgar Jesus. E às vezes eu só posso divulgar Jesus de acordo com o que o líder da minha igreja, da minha religião exige, e não de acordo com o que a Bíblia exige. Tem uma coisa que me chama muita atenção em Paulo, é que Paulo, ele não andou com Jesus como os outros 12 apóstolos andaram.
E ele foi para perseguir os cristãos, para prender e tudo mais. Teve um encontro com Jesus, ficou 3 dias cego. E aí Jesus dá as instruções para Paulo. Paulo só vai se encontrar com os apóstolos originais 3 anos depois e depois 14 anos depois. Só que Paulo pregava exatamente a mesma coisa que Pedro, embora eles não tivessem conhecimento um do outro. Por quê? Porque o evangelho de Jesus foi divulgado para Paulo pelo próprio Jesus. Jesus apareceu para Paulo e falou assim, ó, a minha obra é essa, o que eu fiz foi isso, e por aí vai. Então, ou seja, e hoje cada igreja prega um evangelho, cada religião prega um evangelho, e é por isso que aqui nesse canal, nesses vídeos que eu faço, eu sempre falo, pessoal, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vocês estão praticando coisas que a Bíblia não ensina, vocês estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina, vocês estão crendo em coisas que a Bíblia não ensina. Ah, mas a minha religião é a melhor. Ah, mas a minha religião é a única verdadeira. Ah, mas a minha religião isso e aquilo. Os fariseus pensavam do mesmo jeito. A Igreja Católica pensa do mesmo jeito ao ponto de dizer não há salvação fora da Igreja Católica. A galera, o cristão, ele simplesmente esqueceu que a fonte do conhecimento sobre Cristo é a Bíblia. Não é o que o pastor, o padre, o ancião diz, é a Bíblia. Ali é a fonte primária. Peguem a Bíblia, leiam a Bíblia de forma coerente, de forma lógica, em sequência. Estudem isso. Vão buscar conhecimento e vocês vão entender que muita coisa que os cristãos hoje fazem não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Não tem nada a ver com o que os apóstolos faziam. Eu tenho certeza absoluta que se, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de ficção científica. Se fosse possível eu pegar uma máquina do tempo, viajar no tempo e pegar o apóstolo Paulo e falar assim, ó, vem comigo que eu vou te levar lá no futuro. E aí você vai me dizer o que essa sociedade do futuro precisa. E aí quando a gente chegasse aqui, ele ia olhar, eu ia deixar ele ver a sociedade do jeito que ela é hoje. E aí ele ia falar assim, cara, o que essa sociedade aqui precisa é de Jesus. Eu falei, não, mas a sociedade aqui, todo mundo já conhece Jesus, é cristão, olha o tanto de igreja que tem. E ele ia olhar e falou assim, não tem nada a ver com o evangelho que eu prego, não tem nada a ver com o evangelho que os outros apóstolos pregam, não tem nada a ver com o evangelho que Cristo pregou. Então o que essa sociedade hoje precisa é do evangelho. Eu tenho quase certeza que Paulo ia olhar para a nossa sociedade do mesmo jeito que ele olhou para a cidade grega de Atenas, onde haviam deuses para todos os lados. Ele ia falar assim, ó, tem igreja para tudo quanto é lado, mas não é cristianismo, não é a fé que eu preguei, não é o que está nas cartas que eu escrevi. E aí eu ia pegar uma Bíblia e falar assim, você sabia que suas cartas estão todas aqui, ó, e que o mundo todo conhece as suas cartas? E aí eu fico imaginando só Paulo olhando assim, caramba, que decepção. Porque uma das coisas que eu vejo em Paulo é que ele, por exemplo, a carta aos Coríntios, ele mandou e deu uma bronca muito severa nos coríntios. Porque eles estavam tolerando pecados graves, que a gente tolera hoje, como se fosse normal. E aí ele fala o seguinte, na segunda carta, que na primeira carta ele foi duro, mas na segunda ele já foi mais amoroso, porque ele viu que eles se corrigiram. E ele tinha medo de que Coríntios fosse uma igreja onde ele perdeu tempo, ou seja, eu perdi tempo, eu preguei para vocês, mas vocês creram, depois abandonaram, então, ou seja, foi perca de tempo, foi uma decepção. E eu acho que a igreja de hoje, o evangelho de hoje seria uma decepção para Paulo, ou seja, as minhas cartas estão aí há 2000 anos e vocês simplesmente ignoraram. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deixem os comentários, é tipo um desabafo, mas... é isso. Leiam a Bíblia. Tchau.